Seja bem-vindo a mais um Momento Missionário. Momento Missionário da GMIL, com a finalidade de poder trazer informações, contribuições, palavra, edificação, orientação. Então esse é o Momento Missionário da GMIL, Agência Missionária Wesleyana. Bom, estamos aqui com o pastor Fernando Neri, com o Roberto Tadeu, são missionários, missionário na Bolívia, missionário na Argentina. E agora, nesse momento, nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, mal entendido e, bom, a gente não vai esgotar o assunto, mas a intenção aqui é uma reflexão sobre o assunto de contribuição. Não só missionária, mas contribuição na vida de um cristão. Todo cristão ele precisa ter um entendimento claro sobre a questão de contribuição, porque isso é fundamental no reino de Deus. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso, conversando um pouquinho sobre isso. Vou começar com o pastor Roberto, falando um pouco sobre essa área de contribuição. Se não fosse a contribuição dos irmãos da igreja primitiva, de repente Paulo teria muita dificuldade em desenvolver o seu ministério itinerante, e a igreja primitiva contribuía com o ministério itinerante, com os missionários da sua época. E às vezes as pessoas entendem muito mal isso, Parece que está bancando a vida de um viajante, de um aventureiro, mas só que a igreja primitiva entendia de que financeiramente ela estava contribuindo com a propagação do evangelho em outros lugares, e aqueles que iam, eles precisavam da contribuição da igreja, Qual é a sua forma de entender essa questão de contribuição na vida de um cristão, a contribuição na vida de um cristão? Paz do Senhor, irmãos, é um privilégio estar aqui com meus amigos, pastores, amigos de ministério. A questão da contribuição à luz das Escrituras é algo que todo cristão, todo crente que deseja se envolver na obra missionária precisa se aprofundar nesse tema, que é um tema muito relevante para a obra missionária, que nós como missionários ao longo dos anos, não só nós missionários contemporâneos, como missionários de séculos passados têm sofrido com essa questão de levantar sustento, de ter um sustento para estar no campo missionário. Como o pastor Alex bem disse, às vezes as pessoas nos olham como turista, pessoas porque estão em países que tem pontos turísticos bonitos ou porque é um lugar atrativo, pensam que nós estamos ali patrocinado por nossos mantenedores para fazer isso, quando na verdade não é essa a proposta. Nossa proposta é pregar o Evangelho, é semear a palavra de Deus além fronteira, em outras nações. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos principalmente no Novo Testamento diversas passagens, diversos momentos onde os missionários eles são auxiliados e amparados por igrejas. Nós vemos até o próprio apóstolo Paulo tendo um momento de ter que trabalhar com tendas, que era o seu ofício, virou até uma expressão de fazedores de tenda, que são os missionários que têm um trabalho secular no campo transcultural. Mas aqui em Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos um momento alto da manifestação desse tema da teologia paulina. No capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo ele falando para os coríntios sobre a igreja da Macedônia. Ele fala que a igreja da Macedônia foi uma igreja generosa para o auxílio das viagens missionárias de Paulo, ou seja, era uma igreja mantenedora e uma igreja fiel que patrocinava as viagens missionárias de Paulo. Quando ele tinha que ir para um lugar, ir para outro, viajar de uma cidade para outra. Aqui no capítulo 8, você pode ver com mais calma aí na sua casa, nós vemos Paulo dando louvores para essa igreja. Ele diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, Paulo está falando aos coríntios que a igreja da Macedônia era uma igreja modelo para os coríntios. Então a igreja da Macedônia era uma igreja que passava por tribulações,
que tinha dificuldade e mesmo na sua pobreza eles davam além da conta para poder patrocinar a vida e a obra missionária do apóstolo Paulo. E aí nós entramos no capítulo 9, que é um clássico, né? Quando ele começa dizendo que aquele que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia com abundância também se fará. Ele está falando isso para os coríntios e tendo a igreja da Macedônia como uma igreja modelo aos coríntios. Então, eu acho que esse texto aqui, o pastor Fernando também vai falar um pouco sobre o capítulo 9, que é algo muito específico para a oferta e contribuição na obra missionária. Eu só interromper um pouquinho, no capítulo 8, né? Então quer dizer que crise nacional, que crise em um país, não é motivo para você deixar de contribuir. Então é uma igreja que tem dificuldade, uma igreja que não está sobrando dinheiro, mas eles se esforçam, realmente colocam o coração para poder contribuir além do que podiam, né? É um esforço realmente em fazer. Na verdade, até em relação a isso, pastor Alex, um dos grandes boom de envio de missionários no Brasil foram em anos de grande crise financeira que o país estava passando, né? Década de 80 e 90, onde o Brasil estava passando uma grande crise financeira, foi as décadas que o Brasil mais enviou missionário. Então, a crise financeira às vezes pode ser até um motivador para envio de missionários. Ou manifestar a nossa miséria interior, né? Também. E justificarmos que não podemos contribuir porque o mundo, o país está em crise, né? Estou, Fernando. Eu creio que passa também pela questão da visão. Depende muito da visão, depende muito do amor à obra e ao reino de Deus. Por quê? Porque o investimento na obra e no reino de Deus, na obra missionária, ela é parte integral da vida cristã. Então não é algo que se faz quando você tem recursos sobrando. É algo que você faz constantemente no seu dia a dia, porque está incluído no pacote. Numa família, por exemplo, está incluído a água, está incluído a luz, está incluído o gás. Não é algo que eu posso abrir mão se eu estou com vontade. Trazendo essa realidade para a igreja, a obra missionária, a obra de Deus, ela é parte essencial da igreja. Então, nós temos que investir. A igreja que Paulo está citando, a igreja nesse momento já está vivendo um momento de perseguição. Está vivendo um momento em que muitos estão fugindo de Jerusalém por causa da perseguição acirrada que está acontecendo em Jerusalém. Então essa não é uma igreja que tem abundância, essa é uma igreja que está em escassez, mas é uma igreja também que entendeu que tudo aquilo que Deus dá também para que seja investido no reino de Deus. Nós vamos aqui, o pastor Roberto citou Coríntios 9, eu gostaria de destacar aqui alguns versículos, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, por exemplo, cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Só que o versículo 8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. E como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Paulo está dizendo o quê? Que o Senhor é quem nos dá. Mas para que o Senhor nos dá? Para nos sustentar, para o nosso alimento, mas também para investir, mas também para abençoar. E o versículo 10, para mim, é algo chave, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Porque Paulo está dizendo aqui é que Deus que nos dá todas as coisas. Só que Paulo deixa claro que o Senhor nos dá pão, mas o Senhor também nos dá semente. Então, de tudo que nós recebemos, uma parte é pão, é para o nosso alimento, é para o nosso sustento, e uma parte são sementes que nós devemos semear. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, ele empobrece. O que está dizendo a palavra do Senhor? É que há uma parte que é justa que você retém. Você tem que viver com a sua família, você tem direito de ter férias com a sua família, de brindar algum conforto para a sua família. Isso é claro e indiscutível. Mas Paulo está dizendo que tem uma parte que essa não te pertence.
São sementes que Deus te dá para você semear no reino de Deus e na obra de Deus. E olha como é tremendo a palavra, porque diz assim a partir do versículo 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova da vossa ministração glorifica a Deus pela vossa obediência, da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que vocês contribuem. Então o que Paulo está dizendo é que quando nós contribuímos com amor, o nome do Senhor é glorificado. Quando o nome do Senhor é glorificado, nós somos abençoados. E quanto mais abençoados, nós abençoamos. Então eu entendo isso como sendo, entre aspas, um ciclo vicioso. Eu semeio aquilo que Deus me dá. Deus me dá, eu semeio. Quando eu semeio, o nome de Cristo é glorificado e o Senhor abençoa a minha vida. Então a finalidade, segundo Paulo, da bênção econômica de Deus sobre nós é para que nós semeiemos também no reino de Deus e não somente para reter. Eu acho que a questão da contribuição ela é com certeza também uma certa medição do coração do cristão, porque a Bíblia, quando fala sobre a questão de contribuição, de você dar segundo você colocar no seu coração, segundo propor no coração, de você entregar, isso é uma medição, porque se o meu coração nunca deseja servir a Deus com aquilo que, primeiro, que foi Ele que nos deu, e Ele, do que Ele me deu, Ele está pedindo que eu semeie para que eu possa colher também do que eu estou dando. Então, se eu não tenho a capacidade de semear daquilo que eu não trouxe para a minha vida, foi Deus que me deu, e nem com isso que Ele que me deu eu não quero semear, talvez seja um problema de conversão, seja um problema seríssimo de verdade, de sinceridade. E se o meu coração só quiser fazer isso, se houver uma promessa de uma multiplicação ou uma troca, também é um problema do coração e de conversão, porque o meu coração ele está sendo guiado pela sua própria cobiça, pela concupiscência dos olhos, e a teologia da prosperidade, essas, infelizmente, igrejas modernas e apóstolos modernos, fazem uso do coração do homem que deseja sempre alguma coisa em troca para poder falar sobre dinheiro. E, na verdade, Deus, o dinheiro, sempre tratou essa questão em que o homem que tem aquilo que Ele deu possa tratar isso com um coração novo que Ele deu, não com um coração velho, caído, né? E isso é importantíssimo. Eu costumo dizer, eu, graças a Deus, sempre fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Quando eu ainda trabalhava e não estava em tempo completo pelo ministério, eu, graças a Deus, sempre fui um abençoador, tanto de missões quanto da igreja local. Eu costumo dizer que eu sempre faço isso por 3 razões: fé, amor e gratidão. Eu faço por fé porque eu creio que a palavra do Senhor é fiel e aquilo que eu semear, aquilo que eu plantar, eu vou colher, ainda que eu não estou fazendo uma troca com Deus, mas eu creio que o Senhor é quem nos dá todas as coisas, e se é o Senhor que nos dá todas as coisas, então, por gratidão, eu dou, porque eu sou grato a Deus, porque entendo que tudo vem de Deus. Se tudo que eu tenho foi dado por Deus, até por ter um coração agradecido, eu tenho que dar. E também por amor, porque eu faço parte da igreja de Deus, do povo de Deus e do ministério de Deus. E eu amo a igreja de Deus, o ministério de Deus e a palavra de Deus. Então também por amor à igreja, a Deus, ao ministério e por amor às almas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não forem enviados? Mas para que sejam enviados é necessários recursos. Então, quando eu digo que amo as almas, eu tenho que ter um amor prático, um amor ativo. Não só um amor sentimental, emocional, mas um amor prático. Eu quero que pessoas sejam salvas e para isso eu vou contribuir para aqueles que se sentem chamados por Deus para ir, que possam ir. E como eu creio que Deus é fiel, Deus vai me sustentar, Deus vai me alimentar e assim também vai sustentar e alimentar quem vai. E, como disse, a gratidão. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de fazer parte da obra e do reino de Deus e agradeço a Deus por tudo que Deus tem me dado, porque é Ele que tem dado a nós todas as coisas. Verdade. Todos nós conhecemos o que aconteceu na ressurreição de Jesus.
Aqueles homens, os soldados, que ao despertarem e ver que o corpo de Cristo não estava mais ali, eles ganharam. Alguém investiu pesado para eles propagarem uma mentira. Investiram para que eles pudessem difundir essa mensagem de que os discípulos tinham roubado o corpo dele. Então, existe um investimento enorme para que a mentira seja propagada. E nós que conhecemos a verdade, o que fazemos e quanto realmente contribuímos para que a verdade seja propagada e pregada? É importante olhar desse jeito, porque o investimento para que a mentira seja pregada é enorme. E nós que somos filhos de Deus, podemos justificar dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós, mas não é para ser assim. Isso não é a normativa. O certo é que sejamos nós mais prudentes do que os filhos das trevas. Existem pessoas precisando da tua contribuição, existe o Projeto Moçambique, existem os missionários, e você pode começar a contribuir com 30, com 50 reais. Você pode adotar um dos nossos missionários, um dos projetos. Você pode ligar para a Gemil, fazer contato, será enviado um boleto para você, isso via SMS, e-mail, e você vai poder contribuir da forma que puder com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Amém? Pastor Roberto, quer falar mais alguma coisa? Eu acredito que nós vivemos um tempo que até os especialistas têm chamado de sociedade de consumo, né? Hoje o consumismo é algo que tem marcado a nossa geração, esse tempo, né? As pessoas a cada tempo elas querem ter mais, elas querem possuir mais, e até aí tudo bem. Eu acho que as pessoas quererem ter uma formação melhor, uma casa melhor, um automóvel melhor, não estou falando contra isso, mas muitas pessoas têm deixado de contribuir no reino de forma mais ativa, e às vezes gastam dinheiro em muitas outras coisas seculares, em muitas outras coisas fúteis, até lazer, entretenimento, pessoas que gastam muito dinheiro com entretenimento e não semeia nada, absolutamente nada no reino de Deus. É um texto muito conhecido, um clássico, né, de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós usamos esse versículo como um jargão evangélico, não é verdade? Usamos esse texto como que se fosse um passe de mágica. Eu posso tudo, é em Deus que me fortalece. Mas nesse texto, o pano de fundo desse texto é um agradecimento a ofertas missionárias que a igreja de Filipos enviava para Paulo. Ele fala aqui no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor para comigo. E ele fala de novo para eles que eles sempre estão enviando oferta para ele, que não deixa ele passar por situações de fome, de escassez. E ele diz isso: eu estou falando isso para vocês, não é porque eu estou tendo nenhuma necessidade, porque eu já aprendi a viver tanto tendo fartura como padecer necessidade. E aí sim ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí no versículo 14, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, o apóstolo Paulo está agradecendo a igreja de Filipos, porque era uma igreja que estava associada no ministério dele, né? Era uma igreja que estava associada nas tribulações dele. Nós, como missionários, seguramente nós temos muitas igrejas mantenedoras que têm sido fiéis e que estão associadas conosco no campo missionário. Então, para nós, como missionários, é um privilégio ter as igrejas mantenedoras, as pessoas individuais também que enviam ofertas esporádicas. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês fazem parte direta da missão que nós fazemos parte. Que Deus te abençoe. Amém. Bom, você que é um mantenedor e que tem participado disso, agradeço a você, que Deus abençoe, que Deus multiplique a semente que você tem colocado no reino de Deus. É um campo fértil, uma terra fértil, que o Senhor realmente o dê força para poder continuar, permanecer firme até o fim, como o Apocalipse nos orienta, que permanecer até o fim. Então permaneça firme, não desista, não volte atrás. Tem pessoas que estão pregando o Evangelho e conta com você. E você, meu irmão, minha irmã, que não contribui, você não precisa esperar a sua igreja em si contribuir, mas você pode participar de forma individual, com um valor mínimo você pode contribuir, você pode ajudar. Nós temos o quadro aí rodando pela internet, ou pode ligar para cá e perguntar quais dos missionários estão precisando realmente que complete o seu sustento, e você será orientado e isso será repassado a todos esses missionários. A Gemil leva a sério essa questão financeira. Toda a contribuição
de missões passa aqui pela Gemil, é colocado para os missionários, é dado um relatório para cada um deles da igreja que está contribuindo. Os missionários recebem isso, recebem seu valor. Nós não orientamos nenhum missionário a receber sustento mensal em sua conta particular. Uma oferta esporádica é uma coisa, uma contribuição no aniversário, um presente de aniversário, mas a oferta mensal, o sustento, passa pela Gemil, para que um não ganhe mais do que o outro no lugar onde que está. E é uma forma não de controlar, mas é uma forma de prestarmos conta num concílio geral ou quando alguém perguntar. Então, prestarmos conta de como está a vida desse missionário. Se algum missionário der conta para receber sustento mensal na conta dele particular, não é uma orientação nossa. A orientação é que eles recebam via Gemil, porque no final, quando alguém falha, quando alguém tem uma dificuldade de contribuir, quem faz contato, quem faz tudo isso, somos nós da Gemil. Se você quiser, qualquer dia, ter mais esclarecimento sobre isso, ligue para nós, entre no nosso site, baixe o aplicativo, que Deus possa continuar te abençoando. Esse foi o nosso Momento Missionário de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.